continuando com as atividades da 10ª Escola de Verão em Matemática da UFES, hoje teremos a palestra da professora Anete Soares Cavalcante, a Anete que é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o título da palestra, o método variacional aplicado ao problema octaedral de 6 corpos. Com a palavra, professora Anete. Oi, Fábio, obrigada pela apresentação, boa tarde a todos. Eu queria primeiro, agradecer ao professor Disson, pelo convite. É sempre um prazer para mim estar participando aí dessa escola de verão. Não é a primeira vez, acho que já é a terceira, 2 vezes presencialmente, e agora nesse novo desafio, que é o formato remoto, né? Então, parabenizo também todo mundo da organização, pela 10ª Escola de Verão, tá certo? Bem, então minha ideia hoje seria falar um pouquinho de um trabalho que eu publiquei, mais ou menos recente, que é o problema octaedral de 6 corpos. Então, eu vou explicar para vocês um pouco do que é o método variacional e uma aplicação dele à mecânica celeste, que aí, no caso, eu vou explicar a aplicação em cima desse problema, tá certo? Então, antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre a história do cálculo variacional, para chegar até o método variacional aplicado à mecânica celeste. Então, é uma história bem historinha mesmo, né? Então, era uma vez um tempo muito, muito distante, tá certo? Em uma terra bem longe daqui, ali no norte da África, próximo da Tunísia, uma princesa Dido, uma princesa fenícia chamada Dido, que infelizmente ela teve o seu pai assassinado e teve suas terras invadidas por impostores. E aí eles tiveram, ela e algumas pessoas do seu povo, teve que migrar para um outro local. E aí eles juntaram as riquezas que tinham e foram ali para uma região que hoje em dia é conhecida como a Tunísia. Chegando lá, eles quiseram comprar um pedaço de terra para meio que reconstruir o vilarejo deles, né? E aí, com isso, eles propuseram ao rei daquela região, que era o rei Jarbas, aquela quantidade de dinheiro, quanto de terra que daria para comprar. E aí o rei Jarbas disse o seguinte, não, então eu vou fazer assim, você vou lhe dar esse boi aqui, e aí com o couro desse boi que você conseguir esticar, e a quantidade de terra que você conseguir cercar com o couro desse boi, você pode ficar com ela, certo? Então, ela tinha esse problema, né, que era, com uma quantidade fixa de perímetro, qual é a maior área que ela ia conseguir cercar, tá? E aí, com isso, ela fundou a cidade de Brisa, que é couro em português, e aí, quando a cidade foi crescendo, em seus arredores e tudo, hoje em dia ela é conhecida como a cidade de Cartago, tá certo? E, bom, ela escolheu de uma maneira muito inteligente, que é no litoral, né, na beira do mar, né? Porque ali a gente sabe que não precisa passar o couro pela divisa com o mar, que ninguém vai construir do lado do mar. Tá certo? A Anete está na primeira tela, é isso mesmo, né? Não, está na primeira tela, não. Pronto, agora sim. Peraí, vê agora. Agora ok. Pronto. Certo, obrigada, Fábio. Eu ia ficar aqui até amanhã falando isso. Nada. Então, como eu falei, né, ela escolheu de maneira inteligente, né, colocar a cidade às margens do mar, né, e aí já economiza uma boa parte de couro, né. Então, esse problema, ele foi publicado no livro Eneida, do Virgílio, ali mais ou menos pelo ano entre 70 e 19 antes de Cristo, tá certo? Então, é uma história que, embora pareça uma história de historinha, mas é uma história que é verídica, tanto é que o nome da cidade é Brisa, que vem de couro, tá certo? Bom, isso é um problema para contextualizar mais ou menos essa ideia do que é o cálculo variacional. Então, a gente está agora querendo maximizar e minimizar, como a gente fazia no cálculo para funções de uma variável, 2 variáveis, só que agora a minha variável, ela não é um conjunto de números reais, ela é um conjunto de funções. E aí, um outro exemplo que a gente pode trabalhar aqui também é o exemplo dos problemas de reflexão da luz. Então, aí um outro problema que a gente pode trabalhar aqui também é o problema de Herón de Alexandria, que brinca um pouquinho também por trás com a história da reflexão da luz, tá? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aí, aqui, para ilustrar, por exemplo, você tem 2 pontos, A e B, e você quer sair de A, chegar em B tocando nessa reta. Se quiser contextualizar, pode dizer que você quer sair da casa A, pegar água no rio,
que isso aqui é um rio, essa reta, e chegar na casa B para poder entregar essa água. E aí você quer saber qual é o menor caminho para poder fazer isso. Então, mais uma vez aqui, a gente tem um problema de máximo e mínimo, só que a gente não tem a variável como sendo um número real, né? A gente tem a variável como sendo uma curva novamente, né? Determinar qual é a curva que dá a distância entre dois pontos, que a gente sabe que é um segmento de reta, também é um outro problema que poderia ser interpretado como um problema variacional também, tá? E aí, bom, à medida do tempo, eu acho que tem algum microfone aberto. À medida que o tempo vai evoluindo, a gente tem uma construção mais concreta do cálculo variacional propriamente dito, tá certo? Então, essa construção, ela surgiu fortemente com os irmãos Bernoulli. Aí, mais ou menos nessa época aqui, eu vou falar com mais detalhes, tanto dos irmãos Bernoulli, quanto de Euler Lagrange mais para frente, certo? Então, bom, os irmãos Bernoulli, eles propuseram, e agora eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio, mas está com uma agenda, um problema que era qual é a descida mais rápida para sair de um ponto até chegar no outro, onde a única força agindo sobre esse corpo é a força gravitacional, certo? Então, é um problema aparentemente simples, que é batizado como o problema da Brachistochrona, e a gente tem aqui uma ilustraçãozinha do vídeo, não sei se vocês vão conseguir ouvir, porque eu nunca apresentei a tela inteira para o áudio, para testar o áudio, né? Mas normalmente funciona. Vamos ver o que é que dá. Tá em inglês, mas aí eu legendei em pernambuquês, eu acho que vocês vão conseguir entender daí. He wanted to know if we have a roller coaster. He didn't think about it in terms of roller coasters. What's the fastest shape? What shape for the track is going to get you from the beginning to the end of the roller coaster as fast as possible? So you can set up any shape track you want. Are you confident with this? Well, I think you'll get there. Maybe not the fastest. Give it a shot. Pretty fast. So, Raj, you want to race? You're going down, man. E aí eles vão escolher qual descida que cada um vai colocar. Claro que o professor do museu, ele sabe mais ou menos qual é a curva mais rápida, né? Ele vai escolher. All right, on 1, 3, 2, 1. You spent a little more time at the museum, I think. Oh! You can find out more at momath.org online. Thanks, bud. Hey, I'll see you. Bom, e aí fica o convite, né, para vocês darem uma olhadinha no museu, tá certo? É o Museu de Matemática lá de Nova York, que tem muita coisa online hoje em dia, principalmente por conta da pandemia também, eles ficaram muito fechados sem receber visita. Eu peço desculpas se não deu para ouvir o áudio daí, realmente teve um problema aqui para eu compartilhar a minha janela, eu só estou conseguindo compartilhar a tela inteira e eu não sei se funcionou. Mas vamos seguir em frente. O nosso sonho de consumo aqui seria se a gente conseguisse ter um aparato desse, né, para poder a gente escolher os tipos de curva, né? Bom, mas a gente não tem um aparato desse aqui, mas a gente tem uma coisa que também diverte muitas pessoas. Aqui a gente tem uma foto do Espaço Ciência, esse aqui é o professor Pavão, que é o nosso diretor e tudo mais que você pensar do Espaço Ciência, e lá eles têm 2 escorregos. Um escorrego clássico, que é reto, como a gente conta nos parquinhos, e um escorrego que é um escorrego que chega próximo dessa curva aí que dá a solução do problema da Brachistochrona, que é conhecida como cicloide. E aí é bem interessante você ver os meninos, né, as crianças chegam lá das escolas e tal, e quando você pergunta quem é que vai chegar mais rápido lá embaixo, normalmente as pessoas pensam que o que vai chegar mais rápido é o caminho mais curto, que seria dado pelo segmento de reta, mas isso não é verdade, tá certo? E a solução desse problema aqui, da Brachistochrona, realmente é a curva cicloide, que a gente conhece muito bem. A cicloide, assim, dá para você fazer um mini curso de muitas horas sobre a cicloide, tá certo? E esse problema da Brachistochrona, ele foi publicado em 1696 pelo Johann Bernoulli. E aí, assim, como ainda hoje, né, em muitos momentos, a gente que faz ciência, a gente não tem muitos prêmios e um retorno, assim, um retorno financeiro muito interessante, né? Mas eles, na época, disseram que iam dar todas as honras, elogios e aplausos ao grande Apolo que conseguisse resolver esse problema.
E aí várias pessoas, né, vários cientistas da época apresentaram soluções, né? O próprio Johann Bernoulli já tinha sua solução, o Jacob Bernoulli também tinha sua solução. O Isaac Newton, ele não assinou a solução que ele enviou para os irmãos Bernoulli, mas o Jacques, né, ele disse que a gente conhece um leão pela sua pata, e aquela solução apresentada daquele jeito era muito próximo com a escrita de Newton e com os trabalhos que Newton vinha fazendo. E aí, bom, o Newton e o Leibniz, né, eles sabem muito do cálculo, você já sabe que eles criaram o cálculo, né? Então, o cálculo variacional, ele começa a dar as primeiras caminhadinhas mais longas, né, os primeiros passos mais profundos, realmente com essas soluções aqui do problema da Brach-Stokes, né? Aqui tem outros matemáticos que talvez vocês conheçam também, certo? Bom, e aí a gente pode falar agora um pouquinho das aplicações, né, do cálculo variacional, agora visto como um método variacional, a mecânica celeste. Bom, para quem não conhece, mecânica celeste é uma área de pesquisa da matemática e o próprio nome já meio que explica o que é que ela é. Mecânica vem de movimento e celeste vem de corpos celestes. Então, a mecânica celeste, a gente está estudando o movimento de dois corpos, onde a única força que está agindo entre eles é a força gravitacional, certo? Bom, e aí quando a gente pensa em mecânica celeste, a gente vê uma singela proximidade com a astronomia, e de fato são duas coisas muito próximas e durante muito tempo se confundiram ou ainda hoje se confundem, tá certo? E aí, se a gente pensa em mecânica celeste como uma parte da astronomia, a gente está falando da ciência mais antiga da humanidade, né? A astronomia. E ainda hoje, né, estamos aqui, 2021, pesquisando sobre mecânica celeste, e ainda tem muita coisa para a gente estudar na área de mecânica, tá? E aí, contando um pouquinho da evolução da mecânica celeste, a gente tem o Kepler, né, em 1609, que aí desenvolveu aquelas leis de Kepler, e aí estudou os movimentos dos planetas, e aí já começou a vir um pouquinho do Newton, a gente já começou a ver um pouco mais como mecânica, no sentido de traduzir as equações matemáticas ali por trás, matemáticas e físicas, que aí também separar matemática e física nesse momento é uma coisa muito delicada. E aí, a partir do momento que começou a ver com essa carinha assim, mais de equações, aí continuou-se, né, se evoluindo, né, até chegar em Lagrange. E aí, para a gente aqui, a mecânica, que também é conhecida como mecânica lagrangiana, né, a gente estuda justamente o movimento dos corpos usando essa roupagem para a mecânica celeste que o Lagrange deu, que é uma roupagem muito próxima do cálculo variacional, porque ele usa o funcional ação lagrangiano, e também as equações de Euler-Lagrange podem ser vistas também como derivadas de um funcional, e por aí vai, né? Então, Lagrange, assim, sem dúvida nenhuma, ali no século XVIII, ele era um dos mais notáveis matemáticos daquele século, né? E na época ele tinha, digamos assim, um rival matemático, que era o Euler, né? Embora o Euler fosse um pouco mais velho, mas assim, o Lagrange ele era muito, muito, muito promissor, né? Inclusive, o Euler e o Lagrange, eles trocaram cartas durante muito tempo, e aí quando o Lagrange escreveu para o Euler sobre esses estudos que ele estava fazendo para realmente dar o nascimento do cálculo variacional, que eram os estudos dele sobre as figuras isoperimétricas, parecidas com, quer dizer, a mesma coisa que eu falei sobre Dido no início, né, de ter o mesmo perímetro e procurar ter uma área maior possível, e também o problema da Brach-Stokes, né, essa visão que ele deu, o Euler viu uma coisa assim tão grande e começou a ver, embora ele também estivesse estudando, ele começou a ver muito mais coisa que poderia surgir dali, então o Euler segurou um pouquinho a publicação dele para o Lagrange ali em 1760 ficar com todo o crédito, mesmo ele tendo começado a trabalhar em 1744, certo? E aí, bom, aqui a gente tem a roupagem, né, lagrangiana, aqui a gente tem o lagrangiano, o que aqui é a posição das massas, a gente tem aqui a origem, a distância entre eles, vai ser a posição das massas, e aqui o K é de energia cinética e o U é de energia potencial. Aquela mesma energia cinética e energia potencial que a gente vê na escola, tá? Para quando a gente estuda física. E aí o funcional ação lagrangiano é esta figura que está aqui embaixo. E como vocês podem observar, esse Qzinho aqui vai dar justamente
como que é o andamento da órbita, né? É um Q de T, na verdade. E aí, se você olhar esse A de Q de T, vai dar a integral de um intervalo bem definido, então vai dar um número. Então, aqui você está associando uma função a um número. Então, o cálculo variacional, ele vem justamente disso, né? Como digo, a gente tinha a associação de uma curva para uma área. Então, variava a curva, variava a área. Mesma coisa para o problema da Brachistochrona. Variava a descida, variava o tempo de descida. Mas a variável que a gente tinha era uma curva, e não mais um ponto, como nas funções de uma variável ou de duas variáveis, tá certo? Então, bem, o método variacional aplicado ao problema newtoniano de N-corpos, ele geralmente é estudado em cima de órbitas periódicas, e muitas delas com bastante simetria, tá? Ele foi retomado na década de 90, então perceba que, assim, tem um buraco razoavelmente, né? Porque aí você pega toda a mecânica lagrangiana e tal, e daí você passa um tempo um pouco assim, esquecido, entre aspas, mas não muito estudado. E aí, quando ele é retomado pela escola italiana, na década de 90, as pessoas começam a se movimentar muito para olhar a mecânica celeste com essa visão mais variacional, digamos assim. E aí eu queria apresentar aqui como exemplo, mas não vou fazer as contas, 3 probleminhas de 3 corpos no plano, e todos eles foram resolvidos utilizando o método variacional. As órbitas de Schubert foram solucionadas no método variacional pelo Andrea Venturelli. São 3 corpos que estão alinhados, e os corpos azuis eles têm mesma massa, e o corpo vermelho pode ter mesma massa, ou maior ou menor. As órbitas de Brook foram solucionadas variacionalmente pelo Shibayama, tá certo? De novo, as massas azuis da extremidade, elas têm o mesmo valor, e a massa do meio pode ser maior, menor ou igual, certo? E aqui a gente tem uma órbita da figura 8, que foi solucionada proposta, né, e solucionada pelo Alan Chancellor e pelo Richard Montgomery no ano de 2000. Só para vocês terem uma ideia do impacto do que foi essa órbita aqui, aquele evento de matemática, né, o congresso de matemática que a gente recebe a medalha Fields, né, que entrega essa medalha Fields, o Alan Chancellor e o Richard Montgomery, eles deram uma palestra plenária. Então, assim, é aquele momento do congresso que você não tem nenhuma palestra acontecendo ao mesmo tempo, né? Deram uma palestra plenária para falar dessa órbita aqui, tá certo? E, bom, claro que essas órbitas também foram estudadas em outros momentos e com outros métodos. Por exemplo, o método topológico, ele também foi abordada, ele também abordou esses 3 tipos de órbita, né? Essa primeira aqui, quem quiser ver uma solução topológica, pode olhar o artigo do Mocha, o Mocha solucionou. Quem quiser ver em português, na minha dissertação de mestrado, tem um textinho razoavelmente acessível em português sobre como é essa demonstração topológica. Aqui a demonstração topológica eu fiz na minha tese de doutorado, certo? Da órbita de Brook. E a órbita da figura 8, a demonstração topológica, o Mocha fez também, mais ou menos recentemente, né? Quando a gente fala de 10 anos para cá, é tudo recentemente em matemática, né? A gente estava falando de astronomia um momento desse, né? Antes de Cristo, e olhe lá, certo? Então, agora a gente vai ver a aplicação do método variacional a um problema específico, que é esse problema dos 6 corpos do octaedro, certo? No espaço. Então, a gente vai considerar 3 eixos mutuamente ortogonais. Aí, esses 3 eixos, a gente pode entender que é o x, o y e z do sistema cartesiano da gente, do R3 clássico da gente. Então, a gente começa com, perceba os pontinhos aqui, a gente começa com uma colisão dupla no eixo dos x, vamos dizer assim. O eixo dos y, você tem as massas simetricamente posicionadas, e o eixo dos z, você tem as massas simetricamente posicionadas. Então, em todos os momentos, as 6 massas vão estar 2 a 2, simetricamente posicionadas com relação à origem e com relação aos eixos também, tá certo? As massas, elas são iguais. E aí, passado 1/6 da órbita, você tem que os 2 corpos X que colidiram, eles vão estar se afastando. Os 2 corpos Y, no eixo dos Y, eles vão estar se aproximando. Os 2 corpos no eixo do Z, eles vão estar se afastando. E aí, com mais 1/6 de órbita, os 2 corpos que estavam no eixo do X, que estavam no eixo dos Y, que estavam se aproximando, vão colidir.
Os que estavam no eixo do X se afastando continuam se afastando, e os que estavam no eixo do Z, que se afastaram, vão parar de se afastar e vão voltar a se aproximar no segundo sexto da órbita, tá certo? Então, aí o que a gente observa? Que o movimento das partículas duas a duas em cada eixo, eles são muito parecidos. Na verdade, o movimento das partículas duas a duas é sempre esse. Né? Colide, volta até o máximo, chega no máximo, volta para colidir de novo. O que acontece é que o momento da colisão está defasado. É como se eu fizesse Ctrl+C, Ctrl+V e deixasse correr um pouquinho do tempo e saísse girando. E aí, com isso, a gente tem essas condições de simetria, né? Por exemplo, o que acontece no Y agora é exatamente o que aconteceu no X um terço do período para trás. E aí você consegue completar esse mesmo raciocínio para as outras variáveis, né? E também, você também consegue ter essas três possibilidades de simetria. O que acontece com o X agora é o que acontecia com o X um pouquinho antes, né? E por aí vai, tá? Então, perceba que aqui eu estou dizendo X, Y, Z, mas eu estou querendo dizer que o X vai ser a distância dos corpos que estão no eixo X até a origem, tá? Então, eu posso dizer que a posição dessa massinha aqui, vamos dizer, essa primeira massa aqui no eixo do X, ela é X, 0, 0. Então, se eu disser o X, eu sei qual é a posição dela. Como a outra está simetricamente posicionada, que a gente já viu, eu vou saber a posição da outra. Então, se eu tiver X, eu tenho a posição das duas. Então, ao invés de precisar dar 3 coordenadas para essa primeira massinha do eixo X, 3 coordenadas para a segunda massinha do eixo X, e 3 para cada um dos outros eixos, ao invés de ter 18 coordenadas, eu só preciso de 3 para dizer qual é a fotografia da minha órbita naquele momento. Tá certo? Então, a gente só precisa olhar o espaço de configurações desse jeito aqui. Onete, tá? Onete, as massas são iguais? As massas são iguais. As massas são iguais. Certo, ok. Obrigada. Então, a gente pode olhar aqui, ó, o espaço de configurações desse jeito. Então, só com o X, o Y e o Z, a gente consegue dizer um retrato da órbita, como é que ela está, a cara dela naquele momento, tá? Então, bem observado por alguém, que eu não sei quem foi, porque se eu trocar de tela aqui, vocês vão ver a tela de vocês aí de novo. As massas são todas iguais. E, assim, matemática, né, quando as coisas são iguais, são constantes, para a gente pouco importa quanto é a constante. Eu vou dizer que a constante vai ser 1/2, as massas são iguais a 1/2, para facilitar minhas contas mais para frente. E aí, com isso, a gente pode escrever a energia cinética, que é para cada uma das massas 1/2 de mv2, velocidade ao quadrado, né? E a energia potencial, que vai ser justamente a interação que uma massa tem com a outra, seja as duas no mesmo eixo, no caso desse daqui, seja em eixos diferentes, tá certo? E aí você tem essa carinha aqui do potencial. E aí a gente percebe que a gente tem um problema, né? Um problema que a gente precisa resolver, porque, veja, se você observa aqui, quando o X, o Y ou o Z são iguais a 0, a gente tem uma colisão. A gente tem uma colisão e a gente... Desculpa. Quando o X, o Y e o Z são iguais a 0, é justamente você ter a distância entre as massas do eixo X igual a 0, então você vai ter uma colisão. E aí a gente sabe que na nossa órbita a gente tem colisões, tanto no eixo X, quanto no eixo Y, quanto no eixo Z. Então a gente está aí zerando o potencial e a gente precisa resolver isso mais para frente, tá? Inicialmente, vamos pensar que a gente está no País das Maravilhas e que a gente está excluindo as partes que têm a colisão e estamos estudando a órbita só nos momentos que não tem colisão. E aí, bom, se for dessa forma, as equações do movimento, que são as equações de Euler-Lagrange, elas podem ser dadas desta forma aqui também, certo? E nós temos o nosso teorema principal, tá? O teorema principal, ele vai contar com as colisões. A gente tem que resolver o problema das colisões. Então, o teorema principal é o seguinte, ele diz que você tem... Alô? Acho que foi. Ele diz que você tem órbitas, você tem uma solução periódica para esse problema octaedral de 6 corpos, de modo que você começa numa colisão,
o Y e o Z, eles são positivos, certo? Além disso, essa condição aqui, ela é satisfeita, significa dizer que o X e o Z, eles crescem até t sobre 6, e o Y, ele decresce até t sobre 6, e de t sobre 6 até t sobre 3, que é aquele segundo sexto da órbita, vai acontecer que o Z vai parar de crescer, vai começar a decrescer, o Y continua decrescendo e o X continua crescendo. Então, essa condição aqui para a gente ter aquele movimento, sempre assim, defasado de 1/3 do período para cada um. As condições de simetria, elas têm que ser verificadas, e as únicas colisões do problema são as colisões em 1/3 do período, dupla e regularizadas. Então, a cada terço você tem uma colisão dupla, e essas colisões elas vão ser regularizadas. Regularizáveis vai ser justamente resolver aquele meu problema que eu falei para vocês, denominador igual a zero. Certo? Então, vamos lá. A gente, para provar esse teorema, a gente precisa dar uma roupagem variacional ao nosso problema. Então, a gente vai considerar esse espaço aqui de Sobolev, que você pode colocar na sua cabeça, que é o espaço das curvas, cuja velocidade ela não está explodindo para infinito, né? Você está conseguindo controlar a velocidade. E você tem esse produto interno aqui, onde x e y são duas órbitas. São duas curvas nesse espaço, tá certo? E aí, com isso, a gente consegue definir o funcional, que a gente chama de funcional ação lagrangiano, que é esse daqui, simplesmente a integral da ação dentro de um período, tá? E aí a gente acrescenta aqui esse mais infinito, porque se por acaso a gente tiver numa colisão, a gente vai fazer o funcional ação explodir, né? Porque o potencial vai explodir, então automaticamente a integral também vai, né? Aí o funcional ação, ele é diferenciável no espaço livre de colisões, isso a gente tem um resultado bem clássico, a gente consegue provar. E aí a gente também consegue provar que os pontos críticos de A, no espaço livre de colisões, são soluções t-periódicas do problema. Então, se eu tiver um máximo ou um mínimo, ele vai ser solução do problema, tá certo? Então, o que é que a gente quer? A gente quer determinar os máximos e os mínimos do meu problema. Tá? Então, para isso, a gente vai olhar para esse grupo de simetria aqui, e aí, se você observa direitinho para esse grupo de simetria, olha aqui o intervalo, como parece com aquele das nossas simetrias do problema, né? O que acontece em t menos t sobre 3, o que aconteceu a 1/3 do período atrás, e aqui, o que aconteceu em menos t, né? É exatamente o que a gente está querendo ter como ponto fixo a nossa solução, certo? Então, se você observar e fizer essas continhas aqui, você percebe que esse grupo, na verdade, é o meu grupo diedral, D3, né? E que o conjunto invariante por esse grupo, né, é justamente esse que em álgebra a gente chama de centro, né, vai ser justamente possíveis candidatos à órbita minimizantes, tá? E que possíveis candidatos à órbita que eu estou querendo demonstrar a existência, tá certo? Então, infelizmente, a gente precisa provar a coercividade do funcional para poder provar que ele tem um minimizante, né? E aí o funcional restrito a esse conjunto aqui, que são as órbitas com simetria, aquelas simetrias que eu falei antes, ele não é coercivo. Coercividade, talvez alguns de vocês não saibam, porque é um conceito bem variacional, mas coercividade é o conjunto das órbitas que verificam o seguinte: toda vez que eu tiver o funcional ação para cada um daqueles conjuntos de órbita limitado, esse conjunto dessas órbitas também vai ser limitado. Então, essas órbitas elas não explodem para infinito, elas vão ser limitadas dentro de uma certa região. E aí, desse jeito, ele não é coercivo. A gente consegue provar de uma maneira não muito complicada. Basta a gente considerar, por exemplo, a sequência de octaedros, onde a distância entre os corpos ela vai aumentando. E aí, quando você vai fazendo o n tender para infinito, a órbita ela vai tendendo para infinito, e quando você calcula o funcional ação, como a gente está olhando para o potencial, que são as distâncias, ele vai para zero, né? O inverso dele vai para zero, né? Então, o funcional ação ele vai para zero e a órbita ela explode. Então, isso significa dizer que a gente não tem uma coercividade nessa criatura aqui, tá? Então, para usar o método variacional,
Se vocês quiserem ver, assim, detalhes muito melhores do que no meu artigo, pode olhar a tese do André, né, a tese de Venturelli. Bom, tá em francês, mas, enfim, tá muito bem explicadinho por lá. Então, a gente tem que provar que tem um subconjunto desse cara aqui, que ele é coercivo. Como vai ser um subconjunto, a gente vai continuar mantendo essas condições de simetria aqui. Elas vão continuar válidas. Então, a ideia seria agora a gente procurar um subconjunto desse conjunto que é coercivo, tá? Então, vamos fazer um roteiro da nossa demonstração do teorema principal. Então, primeiro, a gente tem que procurar um subconjunto daquele conjunto que já garante a simetria da gente, que seja coercivo, ok? Outra coisa que a gente precisa provar, que aí já é um resultado um pouco mais clássico do método variacional, que um minimizante desse funcional restrito a esse conjunto, que traz ele como coercivo, é solução do problema nos intervalos sem colisões. Isso é um resultado mais ou menos clássico, né? Usa o princípio da criticalidade mínima e tal. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque realmente é um resultado que o pessoal de métodos variacionais conhece bem, e a particularidade de cada problema não muda muita coisa. Muda muita coisa o que vem depois, que é o que eu quero falar, tá certo? Então, a gente precisa provar também que não existem outros tipos de colisão. Não existe colisão quádrupla, não existe colisão total. E também não existe colisões duplas extras. O que é uma colisão dupla extra? É uma colisão dupla que está fora daquele meio um terço do período. Então, o X só colide em T sobre 3 e, de novo, ou o X só colide em 0 e depois em T. O Y só colide em T sobre 3, depois em T sobre 3 mais T, que é o período, né? E por aí vai, certo? E aí a gente precisa provar, por fim, que as colisões duplas são regularizáveis para a gente resolver aquele problema do fim do mundo, que é dividir por zero. Então, vamos lá. Vamos pensar num conjunto para deixar aquele imã funcional coercivo. Então, a gente vai pegar o conjunto das órbitas mesmo, né? Que a gente está estudando aqui dentro, de maneira que o início dela seja numa colisão dupla no eixo do X e ela esteja nesse conjunto aqui, ou seja, o X, o Y e o Z dela são sempre não negativos, tá? Se a gente fizer só isso, a gente consegue provar que esse funcional aí é coercivo. Tem muita coisa de geometria por trás para conseguir provar. Eu estou colocando tudinho assim para debaixo do tapete, mas não vai dar tempo de eu nem dar uma ideia da demonstração, porque é realmente muita continha que tem que se fazer. Mas se quiser perguntar ou se quiser ver o artigo depois, tá explicadinho direitinho com figurinha e tudo. Certo? Então, vamos lá. Um minimizante, ele é livre de colisão total. Certo? Então, a gente precisa provar, né, que o minimizante ele não tem outros tipos de colisão e nem colisão dupla extra. Então, bom, para provar que ele é livre de colisão total, a gente vai imaginar que não, imaginar que ele tem uma colisão total. Tá? E aí, para isso, eu preciso introduzir uma nomenclatura que a gente chama de configuração central. O pessoal da mecânica deve estar muito por dentro do que é configuração central, mas eu vou tentar explicar de uma maneira bem rápida. Tem uma equação que traduz o que é configuração central, mas, a grosso modo, vamos dizer assim, uma configuração central num sistema de N partículas é uma configuração tal que o vetor aceleração é sempre um múltiplo escalar comum do vetor posição, independente da posição. Então, você meio que está se movimentando, né? E a forma da configuração, ela não está ali se perdendo. Ela pode estar aumentando, diminuindo, pode estar saindo do lugar, pode estar girando, mas a forma dela está meio que se preservando, vamos dizer assim. Por isso que você pega no primeiro octante, Aí tanto faz, pegar nos demais, ou porque você pega o S, define o S no primeiro octante. Isso. Eu defino o S no primeiro octante. Aí, por exemplo, você vai agir, né, sobre a ação, vai verificar a minimização aí você só vai pegar no primeiro octante, porque nos demais vai agir a simetria ou... Sim. Por conta da simetria. Porque você pega no primeiro octante, né? Aí você vem do plano x igual a 0, né? Aí você reflete. Para o plano depois é o y igual a 0, né? Depois você reflete, o plano z igual a 0. Depois você volta para cá. E aí você fica tudo funcionando por conta das reflexões da simetria, né?
Então, Obrigado, Neto. Desculpa. não precisa. Na verdade, a simetria é nosso grande aliado daqui para frente, né? Quando a gente for trabalhar no restante da órbita também, né? Então, bom, pela simetria, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai supor que a gente tem uma colisão total e a gente vai ter que chegar numa contradição. Então, pela simetria da órbita, a gente só precisa olhar para 1/6 da órbita. Porque o que acontece em 1/6, depois a gente pode replicar para o restante da órbita, né? Então, a gente supõe que existe uma colisão total num certo instante. E aí, se existir uma colisão total num certo instante, essa colisão total ela vai ter que ser uma órbita homotética, que é parte de uma órbita que a gente chama de colisão-ejeção. Então, você imagina que você tem um octaedro, e aí ele vem, colide, aí como se fosse as bolinhas tudinho colidindo aqui, e depois ejeta, né? Colide e ejeta. Então, ele é um pedaço de uma órbita desse tipo, se a gente tiver uma colisão total, certo? Aí, o que é que a gente faz? A gente faz uma variação dessa órbita de colisão-ejeção, e a gente percebe que, quando a gente faz as contas, o funcional-ação nessa variação, ele é menor do que o funcional-ação no mínimo. E isso não pode acontecer porque a gente tem um mínimo. Então, isso a gente vai observar uma contradição aqui, certo? E aí, bom, a gente também precisa provar, para continuar resolvendo o meu problema das colisões, que a gente não tem colisão dupla extra. Eita, Neto, por que tu não começasse logo com a colisão dupla extra? Porque começa, né, dupla, depois quádrupla e depois a total. É porque na demonstração da não existência da colisão dupla extra, eu preciso saber que a gente não tem colisão total já. A gente precisa já ter feito o estudo da configuração central e etc. Então, por isso que a gente começa primeiro com a colisão total, tá? Então, de novo, sem perda de generalidade e por toda a simetria possível e imaginável que a gente tem na órbita, a gente pode pensar que, por contradição, a gente tem uma colisão total, a gente tem uma colisão dupla extra com as massas M1 e M2, que eu vou chamar de binário M1 e M2, tá? E aí, bom, se tem para M1 e M2, se tivesse para M3 e M4, o raciocínio seria o mesmo, seria tudo análogo por causa da simetria. E aí a gente precisa estudar como se fosse assim, vamos estudar a vida desse binário. Então, vamos estudar como é que é o lagrangiano desse binário, como é que é a energia desse binário, e vamos ver como que ele se comporta ao longo do tempo, certo? Então, para provar que a gente não tem uma colisão dupla extra, a gente precisa estudar a vida desse binário para ver que a gente não... Os instantes de colisão dupla, eles são conjuntos isolados, você não tem um ponto de acumulação por ali, certo? Aí, quando a gente faz isso, que a gente prova que são isolados, né? O que é que a gente vai fazer? Parecido com o que a gente fez antes. A gente vai pegar uma variação da minha órbita, só que a gente só vai fazer a variação, ó, no X, tá certo? Então, o Y e o Z fica do jeito que tá. E aí você imagina que eu vou calcular o funcional-ação. Lembra que funcional-ação é uma coisa razoavelmente grande, porque a energia cinética, né, menos a energia potencial ali aparecendo, né? E aí o que acontece? Quando você está fazendo a variação de uma forma vetorial, se você muda somente a primeira variável, você já está as duas outras iguais, você vai ter um monte de simplificação para se fazer quando você for comparar as duas ações, a ação da minha variação e a ação do meu minimizante, que é a minha órbita, digamos assim, inicial, né? A minha órbita que eu estou estudando. E aí a gente fazendo as contas, e aí de fato essas contas eu fiz na mão, tá? Eu não usei o computador para nada. Bom, eu usei o computador para digitar o artigo, depois para digitar as palestras, né? Mas para fazer essas continhas aqui a gente fez tudo na mão mesmo. E aí a gente consegue verificar que a ação nessa variação, né, do funcional lagrangiano, ela é menor de novo do que o minimizante. E aí você tem de novo uma contradição, porque você não pode ter uma coisa menor do que o mínimo, certo? E aí, consequentemente, a gente não tem uma colisão dupla extra. Bom, e aí você faz a mesma coisa para não ter uma colisão quádrupla extra. Você considera, por simetria, uma colisão quádrupla nas 4 primeiras massas, você faz o estudo do lagrangiano da energia nas 4 primeiras massas, você faz uma variação agora, ao invés de fazer só no X, você faz uma variação no X e também no Y, tá certo? E aí você vai fazer as contas de novo e, assim, as contas aumentam consideravelmente, né? Porque a gente agora está variando 2 entradas e não só uma entrada. Então,
o trabalho ele fica mais que dobrado. E aí você também consegue provar que você não tem uma colisão quádrupla, certo? Bom, aí agora vamos resolver o nosso problema do fim do mundo, que é aquela nossa divisão por zero, né? Então, o que é que acontece? Física e filosoficamente falando, a gente sabe que as colisões, elas existem na nossa realidade. Quem aqui já jogou bolinha de gude, sabe bem do que eu estou falando. Por quê? Vocês sabem não só que as colisões existem, como também como prever o que vai acontecer depois das colisões. Quem nunca jogou bolinha de gude ou jogou sinuca, que aí foi lá, mirou na bolinha, não, vamos dizer na sinuca, né? Eu vou apontar aqui nessa bolinha, para bater nessa bolinha, bater na outra bolinha, bater naquela quina, bater na outra quina, bater na outra bola e, puf, encaçapar a bolinha. Então, quem sabe, né? Eu não sei jogar essas coisas. Mas quem tem aptidão para isso sabe até prever o que vai acontecer depois da colisão. Então, a gente precisa dar uma visão, né, da matemática também para o que seria essa tal de regularização. Certo? Espera aí. Que é essa tal de regularização. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse problema que a gente tem, que é essa divisão por zero aqui. Perceba que o único problema realmente é aqui. Porque quando x é zero, o y não pode ser zero, porque a gente não tem colisão quádrupla. E analogamente para essas duas parcelas dessa minha soma do parênteses. Mas a gente tem um problema aqui e a gente tem um problema aqui. E a gente também tem um problema aqui. Então, toda vez que eu tiver uma colisão dupla em cada terço do período, a gente tem um problema. O mundo acaba. Então, como é que a gente vai fazer para resolver? A gente vai tentar dar uma interpretação matemática para a realidade física que a gente consegue enxergar no dia a dia, né? Então, a gente vai, por exemplo, pegar esse meu sistema de coordenadas, a gente vai fazer uma mudança do meu sistema de coordenadas para um novo sistema de coordenadas, mas tem que ser uma mudança que não pode ser uma mudança qualquer, tem que ser uma mudança que preserve, digamos assim, a natureza da órbita. Que o sistema que eu passei, eu consiga olhar para ele e perguntar, aconteceu isso aqui, aconteceu o que na minha órbita? E a gente não fique perdendo informação, digamos assim, de uma maneira bem longa de explicar o negócio, tá certo? Então, a gente vai fazer essa mudança de variáveis, tá ok? Além dessa mudança de variáveis, a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de dilatação do tempo. A gente vai modificar o tempo para aí sim resolver esse meu problema do zero no denominador, tá ok? Então, se quiser, assim, uma interpretação, digamos, física do que a gente esteja fazendo, eu acho que eu já ouvi duas interpretações de regularização que eu achei muito legal. Uma foi do professor Idelberto, que está aí na palestra, outra foi do professor Alan Chanciné. E aí agora eu não me lembro quem disse o quê, mas aqui vai as duas. Depois o professor Idelberto pode me corrigir. Então, se você imagina uma colisão, você está acontecendo isso aqui, né? E aí você imagina que você tem os dois corpos, essa aqui, meus dedinhos são as duas velocidades. E aí, à medida que você bate, você tem uma inversão de velocidade instantânea para vir para cá. Mas quando você faz uma dilatação do seu tempo, é como se você tivesse, olha, o espaço de tempo necessário para você conseguir vir para cá e você não tem nenhuma queda de uma descontinuidade, digamos assim, no seu tempo. E é uma outra interpretação física, entre aspas, para essas novas equações matemáticas que a gente está apresentando, seria enxergar os dois corpos. Lembra que os dois corpos têm massas iguais. Então, se eu troco os dois de lugar, é como se eu tivesse dado uma piscadinha no olho e ninguém vai perceber. Então, os dois corpos você pode interpretar como sendo corpos de fumacinha, e aí meio que, ao invés da colisão, um está passando por dentro do outro e eles estão continuando a órbita, tá certo? Então, assim, essa seria uma interpretação possível do que é uma regularização, mas a gente vai ver também essa versão equacional do que é que seria essa regularização. E a regularização que eu faço no trabalho é essa regularização super clássica de Levi-Civita, tá certo? Então, primeiro a gente vai fazer o que eu falei para vocês, essa mudança de variáveis aqui. Então, a gente tem as variáveis posição e as variáveis velocidades, tá bom? Aquela transformação para sair das variáveis antigas para as variáveis novas ou vice-versa, é essa transformação que eu falei para vocês, que preserva, digamos assim, a estrutura da órbita, a essência da órbita.
Ou seja, essa transformação tem que ser uma transformação simplexa de 6 folhas, tá certo? E aí, o Hamiltoniano ele vai ficar desse jeito. Aí vocês olham para mim e dizem assim, Anete, tu não fez nada, tu piorou a situação, né? Porque agora, além dos zeros aqui, apareceu aqui também, né? Então, tu tá meio que piorando a tua situação. Aí eu digo, bem, só tenha calma, que a gente vai trabalhar mais um pouquinho, que ainda faltou dilatar o tempo, né? Então, a gente agora vai olhar para as equações do movimento, que são aquelas equações de Euler-Lagrange, que eu falei no início, que podem ser vistas também dessa forma. Uma coisa é equivalente à outra, dá para a gente provar outro resultado clássico de mecânica. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ficar olhando para as equações pares desse sistema de equações número 1. Então, perceba essa coisinha aqui que aparece aqui. É muito parecido com isto daqui, com isto daqui. Se você juntar esse termo com esse. Só vai ficar faltando um gama a mais no denominador. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fixar esse nível de energia, vai dizer que é um Hzinho constante, e vai fazer o isolamento de cada um desses 3 termos aqui. E, além disso, a gente vai pegar todo esse meu sistema aqui e vai dilatar o tempo. Dilatar o tempo... desculpa, terminei adiantando as coisas. Aqui é aquele pedacinho da energia cinética, da energia total que eu falei que é chamada de Hzinho, né? E isolar aqui, esse cara daqui vai ficar aparecendo e esse miolo daqui eu vou chamar de F, tá certo? E aí a gente vai precisar dilatar o tempo e depois olhar aqui para esse sistema substituindo esses parênteses por essa coisinha que vai aparecer aqui, tá? Então vai aparecer uns Fs aí da vida. Essa dilatação do tempo aqui, não se assustem para quem não está entendendo de imediato, mas é simplesmente uma regra da cadeia. A derivada de uma função. Derivada, por exemplo, f de t de tal. É a derivada da função externa vezes a derivada da função interna. Essa aqui é a derivada da função externa e essa aqui é a derivada da função interna. E essa aqui é a derivada da função, certo? E aí, bom, essencialmente a gente vai pegar o que tinha lá naquele meu sistema, derivada com ponto, e vai multiplicar por esse fatorzinho que tem aqui, e vai aparecer a derivada com uma linha, uma derivada no meu novo tempo, certo? E aí o sistema vai ficar desse jeito. E aí a gente fica muito feliz, porque agora a gente não tem mais aquele problema do gama, do y ou do zeta aparecendo no denominador. Você não tem mais problema de estar zerando o seu denominador, e você consegue, de fato, estudar uma órbita completa olhando para essas variáveis, tá certo? Então, aqueles teoremas que eu provei que funcionavam, exceto quando a gente tinha as colisões, com essas novas variáveis, eles funcionam também nas colisões. E aí a gente prova que as colisões duplas do minimizante, elas são regularizadas. E aí, para finalizar, vamos lembrar do nosso teorema principal aqui, o que foi que a gente já fez, né? Então, a gente já considerou essa condição como condição inicial, né, que começa numa colisão no eixo X, Y e Z não estão em colisão, mas são positivas, certo? A gente também tem aquelas condições ali de simetria, que está no conjunto invariante pelo aquele grupo, né? Também continua sendo verdade. Também acabamos de provar que as únicas colisões do problema são regularizadas. Só me resta agora ver que isso daqui também é verdade. Ou seja, que essas condições da órbita ficar fazendo isso daqui, variando por uma defasagem de tempo para cada eixo, digamos assim, continua sendo verdade. E aí, o que a gente tem? Bom, na verdade, estudar o movimento que acontece no eixo Y é a mesma coisa de olhar para o que aconteceu no eixo X, transladando o tempo. E para o eixo Z também. Então, o que acontece em Z, de 0 a t sobre 6, que é tá aqui e crescer, é a mesma coisa que acontece em X, em t sobre 3 até t sobre 2. E esse raciocínio se repete para outros instantes de tempo, certo? E aí, na verdade, a gente pode resumir isso daqui para um problema de função de uma variável. Qual é o problema? Você está estudando uma função que se chama x de t, uma função de uma variável, x de t, e você quer que ela seja crescente de 0 até t sobre 2 e decrescente de t sobre 2 até t. Se você provar isso, você vai provar todas essas condições. Agora, lembrem-se que essa condição de simetria aqui, ela é verdadeira.
Quando você deriva dos dois lados e você calcula em t sobre 2, lembrando que t sobre 2 é metade do período, a gente tem que isso aqui vai ser um ponto crítico. É só derivar aqui e trocar t sobre 2 por t. Aí você vai ver que você tem t sobre 2 como um ponto crítico. Quando a gente calcula a derivada segunda de x, a gente vê que isto daqui ele é negativo, porque a gente vai estar derivando aquele potencial que tem o x nos denominadores. Então, ele vai ter que ser negativo. Então, cálculo 1, né? Não sei se aí é cálculo 1 ou cálculo 2. Aqui na UFRP é cálculo 2. A derivada de uma função de uma variável... Não, mentira, aqui é cálculo 1 também. A derivada de uma função de uma variável segunda sendo negativa e ela tendo um ponto crítico, significa dizer que a concavidade do gráfico é para baixo, então ela é crescente até t sobre 2, decrescente depois de t sobre 2, tá certo? E aí a gente conclui que nosso teorema principal está demonstrado, né? Aí aqui a gente tem algumas referências, aí tem o Bresis, que para quem quer começar a estudar o cálculo variacional, acho super, super importante estudar a análise funcional antes, e ele está bem legal, assim, a leitura dele. Tem um artigo que é o artigo que eu propus apresentar aqui para vocês, não sei se eu consegui passar a mensagem. Tem um artigo do Chanciné e do Montgomery, aqui tem um artigo do pessoal da escola italiana, né? A regularização de Levi-Civita, e aí aqui tem o princípio da criticalidade mínima, que é o princípio de Palais, e aí, de novo, tese do Andréa e outras referências que eu fiz aqui. E é isso, gente. Obrigada. Eu queria aproveitar, inclusive, a oportunidade para dizer que os que se interessaram um pouquinho pela área de mecânica celeste, a gente está organizando um evento, uma Temaíra Corana, alguns de vocês já estão participando, mas quem não estiver participando ainda, que quiser participar, por favor, entre no site, se inscreva. É um evento em homenagem aos 80 anos do professor Edelberto Cabral, certo? E está sendo bem legal. Toda terça-feira, às 11 horas da manhã. E ainda aproveitando o dia, né, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres e meninas que estão presentes aqui na sala e que fazem ciência, ou as que não estão presentes aqui na sala e que fazem ciência também, tá certo? Obrigada, gente.